Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre movimento circular. Em específico, a gente vai dar mais ênfase para o movimento circular do uniforme. Falaremos sobre velocidade angular, velocidade tangencial, será que tem diferença entre elas? Frequência, função horária e um negócio chamado aceleração, que vocês meio que já conhecem. Muito bem, está aqui o nosso conteúdo, aqui no cantinho. O que nós estamos falando aqui quando nós falamos de círculo? Vamos começar por isso. Isso daqui que eu vou desenhar, olha só, é um círculo. Repara que eu só vou chamar de círculo se eu estiver falando de uma figura que é dessa forma, que ela é preenchida, ela é uma região, uma área, tudo bem? Se não for esse o caso, se eu não tiver essa região preenchida, eu vou dizer que isso daqui, tá vendo esse valor aqui que ficou pontilhado? Chamamos ele de circunferência, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer no final das contas é tratar sobre um movimento que acontece em cima de uma circunferência. Suponham o seguinte, por favor. Eu vim com uma tesoura. Ixi, tesoura meio esquisita. E cortei essa circunferência, como se ela fosse um aro, tudo bem? Então, que eu teria se eu fizesse isso? Eu esticaria esse aro, ó, a minha circunferência estava aqui, eu cortei ela e eu consigo esticá-la no chão. Tudo bem? Muito bem. Ao fazer isso, concordam que eu consigo tornar linear uma coisa que antes era circular? A gente sabe calcular a velocidade. A gente sabe que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. É isso que nós sabemos. Se eu conseguir relacionar essa coisa que é linear com essa coisa que é circular, eu começo a falar sobre movimento circular. Então, olha só qual vai ser a ideia. Eu sei que velocidade igual a ΔS sobre ΔT, não é mesmo? Guarda um pouquinho essa informação. Tá vendo esse ΔS que nós colocamos aqui, que nós estendemos no chão? Como que eu calculo ele a partir das informações e das variáveis contidas na minha circunferência ou no meu círculo? A variável que normalmente nós usamos para falar sobre círculos e circunferências é o raio R aqui que eu coloquei. Tudo bem? Vamos supor que eu saiba o valor do raio desse círculo. Ao saber o valor do raio desse círculo, será que eu consigo ter uma ideia de quanto que vale essa minha circunferência? Bom, se vocês forem lá em matemática, vocês vão ver o seguinte, que a circunferência é medida como sendo circunferência completa, tá? 2π vezes o raio. Para ser mais específico ainda, até ser um pouquinho chato, o que a gente poderia dizer, tá vendo esse 2π aqui? Ele não precisa ser necessariamente 2π, tá? Ele vai ser a variação do ângulo. Aqui é a letra φ que eu desenhei para o meu ângulo. Quando essa variação de ângulo for no total 2π, ou seja, estiver falando de uma volta completa, aí sim nós teremos circunferência igual a 2πr. Perfeito? Bom, então, se eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT, no lugar aqui do meu ΔS, eu posso adicionar o valor da minha circunferência, já que a circunferência, ela significa esse valor aqui completo, esticadinho. Muito bem, então como é que vai ficar meu ΔS? 2π vezes R. Aqui eu usei R minúsculo, tá? Tudo isso dividido pelo tempo. Porém, o tempo que nós estamos falando aqui, quando falamos de movimento circular e quando ele é uniforme, tá?
Estamos falando de um intervalo de tempo que se mantém constante, ele faz parte de um ciclo. E a ele nós damos o nome de período. Tudo bem? Então, temos aqui a nossa equação, uma equação que relaciona uma velocidade a valores angulares, a valores que se relacionam com o meu ângulo e com o meu raio. Aqui aparece o meu período. Lembrando que isso só vale no meu movimento circular uniforme, porque aí o período tem um valor único. Posso escrever essa minha equação assim, 2π vezes r sobre período, ou então, igualmente, eu posso escrever isso daqui desse jeito, ó, 2π vezes r vezes f. E aí você me pergunta, mas o que é esse f aqui? Vocês já devem ter visto em algum lugar. Esse f é a frequência, tudo bem? Frequência é uma grandeza que me diz quanto do ciclo foi completado num certo intervalo de tempo, numa certa unidade de tempo. Então, por exemplo, o período escolar é de 1 ano, 200 dias letivos. Tudo bem? Se você, por exemplo, for em metade das aulas do ano, ou seja, você completar, fazer metade do seu ciclo na unidade de tempo, qual que vai ser a sua frequência no final do ano? Vai ser de meio ou 50%. Tudo bem? Então, a frequência ela se relaciona com o quanto do ciclo foi completado. Em específico, podemos dizer que a frequência é 1 sobre o período. Podemos dizer isso e também podemos, vou destacar aqui, tá? Frequência é 1 sobre período. E, normalmente, nós medimos essa frequência numa unidade que é segundo a menos 1. Até repara, ó, não está vendo o período, que é um intervalo de tempo aqui no denominador? Em cima tem apenas o número 1? Bom, posso escrever 1 sobre segundo ou segundo a menos 1. O mais comum é escrevermos e chamarmos isso daqui de Hertz. Tudo bem? Que é a unidade com que nós medimos frequência. Portanto, a velocidade pode ser medida de diversas formas. Mas que velocidade é essa? Reparem, a gente linearizou o nosso círculo, a nossa circunferência. Ela era uma circunferência e a gente cortou ela e deixou deitada. Então, essa velocidade que nós estamos falando até agora é uma velocidade tangencial. O que significa uma velocidade tangencial? Tangente é aquilo que encosta. Então, essa é a velocidade que você mediria se você estivesse encostando na circunferência. É a velocidade que, por exemplo, se você for um carro e estiver fazendo essa volta, é a velocidade que o velocímetro marcaria. Tudo bem? Então, velocidade tangencial é igual, como vocês viram, vou escrever de novo, hein? 2π vezes o raio vezes a frequência do movimento. Posso falar de frequência no caso do movimento circular, porque se ele for uniforme, será repetitivo. Muito bem. Coloquei aqui no cantinho essa informação. Só que existe um outro tipo de velocidade. Uma velocidade que podemos chamar de velocidade angular. O que é essa velocidade angular? Veja só. Peguem esse exemplo aqui. Eu tenho um círculo, tá? Não acertei muito bem, mas é mais ou menos essa a ideia. Tem um círculo. E aí eu vou medir o seguinte. Eu vou medir o ângulo. A partir aqui do centro, eu consigo medir essa abertura. O que é um ângulo? Um ângulo é uma região que está contida, né,
entre essas duas linhas que eu desenhei. Vou até colocar elas em vermelho, tá? Coloquei aqui essas duas linhas em vermelho. Elas são equivalentes ao raio. E essa região azul nós chamamos de ângulo. Então, essa região que está contida entre essas duas linhas. Muito bem, fiz aqui. Vou chamar esse ângulo de φ, tá? É uma letra grega, φ. Esse ângulo aqui, perfeito? Muito bem, a tal velocidade angular, ela vai me dizer o seguinte, o quanto que esse ângulo, o quão rápido esse ângulo vai abrir. Tá vendo que no começo ele estava bem pequenininho? Esse φ tinha um valor menor, né? E aí esse ponteiro vai girando e esse ângulo aqui vai aumentando, não é verdade? A tal velocidade angular, ela me diz com qual velocidade esse ângulo aumenta ou diminui. Perfeito? Isso que é a tal velocidade angular. Como que nós medimos ela? Se nós medimos velocidade comum como sendo a variação do espaço pela variação do tempo, nós vamos medir velocidade angular como sendo a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Porém, lembrando, se eu estou falando de um movimento circular uniforme, esse tempo sempre terá o mesmo valor, que é o período. É algo cíclico, repetitivo. Muito bem. Qual é a unidade desse negócio aqui? Nós medimos velocidade angular com a seguinte unidade: radiano a menos 1. Essa é a unidade. Repara que radianos não é uma unidade física, tá? Ela só vai me relacionar com essa abertura aqui. Aqui embaixo, porém, eu tenho o meu período. Me desculpem. Radiano por segundo, não é mesmo? Olha eu errando aqui. Radiano por segundo. Então, esqueçam esse menos 1 aqui. Muito, muito bom. Radiano por segundo. Agora sim eu vou colocar o que eu iria escrever. Outra forma também de escrever isso daqui é segundo a menos 1, porque o radiano é uma unidade adimensional, tudo bem? Ela não é uma unidade física. Muito bem. Só que se eu estiver falando da situação em que nós estamos com um movimento completo, ou seja, esse ponteiro aqui que eu havia começado a comentar, ele vai sair daqui e vai dar uma volta completa sobre a circunferência. Nesse caso, qual é o valor dessa minha variação de ângulo aqui? O valor da minha variação de ângulo será igual a 2π. Tudo isso dividido pelo período. Perfeito? Muito bem. E agora, o que nós teremos? Se eu consigo escrever a minha velocidade angular, que é a velocidade com que esse ângulo muda, como sendo 2π dividido pelo período, eu também posso escrever o seguinte. Lembram que frequência é igual a 1 sobre o período? Portanto, sabem o que significa esses pontinhos? Portanto, a velocidade angular ela vai poder ser escrita como 2π vezes f. E assim nós conseguimos escrever a minha velocidade angular. Tudo bem? Olha só, vou destacar aqui em azulzinho mesmo, tá bom? Muito bem. O que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber o seguinte: eu escrevo minha velocidade angular como sendo algo dependente
do meu ângulo. Não é mesmo? Consigo fazer isso. Só que o que eu consigo também? Consigo fazer o seguinte, ó. Consigo escrever esse negócio aqui, essa velocidade angular, como sendo algo relacionado com a minha velocidade. Veja como é que eu farei isso. Lembra que a gente tinha aprendido a calcular a velocidade? Olha só aonde que a gente aprendeu a calcular a velocidade. A gente aprendeu a calcular a velocidade aqui. Então, eu vou pegar essa velocidade, tá? Ó, peguei. Tá aqui. Pronto. Tá vendo que esse trecho que eu vou sublinhar neste momento, ó, vejam bem, 2π vezes f, ou essa daqui também, 2π sobre t, ambos, elas aparecem nessa outra região aqui que eu estou sublinhando, ó, tudo bem? Ó, tá vendo isso daqui que eu estou sublinhando? Tanto uma situação quanto a outra, o que que elas significam? Esse valor aqui em verde que eu sublinhei, ele significa o quê? Ele aparece na mesma situação, tá? Que na minha equação para velocidade. Então, onde tiver essa parte verde, eu consigo substituir ela aqui na minha equação para velocidade, eu consigo substituir ela simplesmente pelos valores da minha velocidade angular. Vamos lá, ver como é que vai ficar. Vou colocar todo mundo aqui para cima. E ver como é que fica. Coloquei todo mundo aqui para cima. E na minha velocidade, que eu poderia escrever assim, v igual a 2π r sobre período, esse pedaço aqui que nós havíamos sublinhado, também pode ser chamado de aceleração, ou, né, perdão, velocidade angular. Tudo bem? Então, ele vai poder ser chamado de velocidade angular. Então, velocidade angular vezes o raio. Mesma coisa acontece se eu descrever isso daqui em função da frequência. Vejam bem. Velocidade igual a 2πr vezes f. Só que π vezes r, perdão, 2π vezes f, que aparece aqui e aparece aqui, também pode ser chamado de velocidade angular. Portanto, minha velocidade tangencial pode ser escrita como velocidade angular vezes o raio. Perfeito? Agora falaremos sobre o que a gente havia prometido, que é sobre a aceleração. Tudo bem? Qual é a ideia da aceleração? A aceleração é aquilo que a gente conhece como sendo a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Porém, aqui, no caso do movimento circular, essa aceleração receberá um outro nome, tá? Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta será calculada como v ao quadrado dividido pelo raio r. O que é esse v? Esse v é aquele lá que nós havíamos aprendido a calcular, 2πr vezes f. Ou ômega vezes r, em que ômega é a nossa velocidade angular. Tudo bem? Lembram? Ômega é a velocidade angular. Muito bem. Essa daqui é a aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é a aceleração que permite com que a gente faça a curva. Ela será sempre apontando para o centro da minha curva e tem direção radial. Então, olha só, direção dela é radial e o seu sentido é
interno à curva. Tudo bem? Essa aceleração é o seguinte: você está vindo, está fazendo a curva. Só que a gente sabe, a partir da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que se não houver uma aceleração e uma força envolvida, a gente não consegue mudar o estado de movimento de um objeto. Tudo bem? De um corpo. Então, para que esse objeto realize essa curva, tem que ter necessariamente alguma força puxando ele para o centro da curva. Tanto é que se eu perder essa curva, ou seja, se eu derrapar, o que que acontece? Acontece o que nós chamamos de sair pela tangente. A nossa velocidade se torna agora não mais circular, mas linear, retilínea. Tudo bem? E aí a gente sai pela tangente. Essa é a aceleração centrípeta, e ela é direcionada ao centro da curva e ela é a aceleração que obriga o objeto a realizar a curva. Perfeito? Agora, a última coisa é o seguinte: a gente tinha aprendido a calcular, né, ou pelo menos a identificar a nossa função horária dos espaços, que diz que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Eventualmente aparece em algum exercício ou outro a ideia de uma função horária, porém para os ângulos, uma função horária angular. Não tem nenhum segredo aqui no caso dela. Toda função horária é muito parecida. Então ela vai ser o quê? O ângulo, aqui eu estou usando a letra φ, letra grega, que eu estiver, será igual o ângulo inicial mais o ômega, que é a velocidade angular, vezes o tempo no qual eu me encontro. Essa equação aqui, gente, ela em específico, ela só vai ser usada quando estivermos falando sobre um movimento que não é uniforme. Isso daqui é uma raridade, viu? Poucas vezes vai acontecer. Então não se preocupem tanto com isso daqui. Tudo bem? Eu vou colocar os exercícios na descrição do vídeo e até mais.